Estamos de volta, né? O intervalo foi bem rapidinho e nós já estamos com a nossa entrevistada da noite, que é a Rutiele, né? Vai bater um papo com a gente, falar um pouco sobre o autismo, né? Sobre a conscientização, né? Para as pessoas que não entendem muito do assunto. Seja bem-vinda, Rutiele, ao nosso programa, ao nosso jornal. Muito obrigada, boa noite para você, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Quero agradecer essa oportunidade de estar levando essa conscientização às pessoas, ainda mais nesse mês de abril, que é um mês tão importante para nós, familiares de autistas, os autistas em si. Então é uma grande oportunidade. Vamos começar com as perguntas então, né? O pessoal tem muitas perguntas, mandaram perguntas sobre isso e tal. Como que é viver assim, com uma pessoa que seja autista? Como que é? Você que tem mais experiência para contar pra gente. Então, o nosso filho ele foi diagnosticado aos 2 anos e meio de idade. E no começo, tudo é uma grande incógnita pra gente, principalmente em relação às terapias, a gente saber o que fazer. As pessoas usam muito uma expressão do luto do filho idealizado. É aquele momento que você recebeu a notícia que você está grávida, você já meio que planejou todo o futuro dessa criança. E quando você recebe o diagnóstico do autismo, principalmente no meu caso, que eu tive o azar de ter esbarrado num neuropediatra que não foi tão sensível, não foi tão simpático. Ele chegou em mim e falou assim: não pense mais no futuro do seu filho, vive um dia de cada vez, ele pode não conseguir andar de bicicleta, ele pode conseguir não brincar com os colegas, então meio que o mundo da gente desmorona. Então eu acho assim, o principal como se diz, a nossa principal característica é do luto do filho idealizado, que não pode demorar, a gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que repensar essa trajetória de vida da nossa criança e focar nas coisas boas que ele faz, ver que o futuro ele existe sim. As terapias precoces elas são muito importantes. Nesse momento, nosso filho ele começou as terapias com 3 anos de idade, ele não falou até os 7 anos. Hoje ele canta, ele se comunica de uma forma que a gente consegue compreender. Eu vi lá nos seus status que ele escreve também, ele lê. Escreve, ele é totalmente alfabetizado, ele adora matemática. Ele ainda tem as suas dificuldades, mas a gente vai vencendo elas aos poucos, juntamente com as terapias. É uma parceria, terapia, escola e família. Então, viver com uma pessoa dentro do espectro é uma coisa singular, única e maravilhosa. É, na realidade, um aprendizado muito grande. E qual a dica que você dá para as mães que recém recebem essa notícia? As recém-diagnosticadas. Isso, que recebem o diagnóstico e fica desesperado, não sabe o que fazer. Qual que é a dica que você tem para elas? Olha, eu vou falar uma dica que, para mim, ela foi muito importante, porque eu me vi sozinha no mundo novo, meio perdida. Foca naquilo que o seu filho tem de melhor. Foca no que ele mais gosta de fazer, na comida que ele mais gosta. Não compare, não use de comparativos com as crianças da família, com as crianças do coleguinha. É aquela expressão que a gente vê. Ah, mas o meu filho, ele já faz isso, o seu não faz. Gente, não importa se o filho do vizinho está voando. O seu filho vai alcançar os objetivos dele no momento certo, no tempo momento dele. ideal. Isso. Então foca no que seu filho tem de melhor. Tira proveito de todas as situações, busque as melhores terapias e como se diz, bola pra frente. Porque isso é que é o importante, o que ele vai evoluir. E pra você, qual que é a maior dificuldade? Eu posso dizer em geral, não só para mim, como a maioria das mães, inclusive nós temos um grande grupo de mães de crianças especiais, que as políticas públicas ela ainda é um grande obstáculo para nós. A questão da professora de apoio para as crianças com necessidades especiais ainda é uma grande dificuldade, principalmente na região de Goiânia. Então a gente vê muitas mães lutando por direitos que os seus filhos já conquistaram, pelas leis que nós já temos. Por exemplo, a lei da professora de apoio, ela é uma lei federal que faz... Só que mesmo assim ainda falta. Ainda falta. Eles dizem que não existe o profissional, eles mandam muitas vezes um estagiário. Então eu acho assim, as nossas dificuldades, elas são ainda na questão das políticas públicas. Tanto na questão escolar, como na questão, inclusive, do SUS.
Por exemplo, para uma pessoa recém-diagnosticada procurar o início das terapias. Existe uma fila de espera muito grande e a demanda é enorme para poucos estabelecimentos que podem oferecer isso gratuitamente. Você já chegou a procurar algum parlamentar, algum político para auxiliar nessa questão do professor de apoio? Sim, inclusive já tiveram algumas reuniões na Câmara dos Vereadores. Mas não na época de política, né? Não, por agora, inclusive. Justamente, que é época de política, né? Por agora, inclusive, até a Débora, ela é uma amiga minha muito querida, ela juntou várias mães junto com alguns outros órgãos e eles estiveram na Câmara dos Vereadores para poder falar sobre isso, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu alcançar esses objetivos. Eu fiquei sabendo que a Associação dos Bombeiros Civis de Goiás estão organizando, principalmente a Marisa, né, o Átila e o Alexandre, estão organizando uma blitz educativa, né? Levar os panfletos e conscientizar, entregar para os motoristas, né? Fazer aquela blitz e conscientizar as pessoas, né? Sobre as ações. E você vai estar participando também, né? Com certeza, vou estar lá. Qual que é a importância de conscientizar e por que conscientizar as pessoas? Inicialmente, para que as pessoas comecem a ter empatia, saber se colocar no lugar da outra pessoa. Quanto mais pessoas conhecerem sobre o autismo, melhor vai ser a compreensão de uma cena, por exemplo, de uma mãe num shopping center com um filho em crise porque está recebendo muitos estímulos. Ou uma mãe no supermercado que seu filho não conseguiu se controlar pelo movimento de pessoas, pela quantidade de barulhos, pelo excesso de luzes. As pessoas, elas olham uma cena dessas, das duas uma, elas vão virar o rosto e ignorar a cena, ou elas vão olhar e falar assim, mas se fosse o meu filho, tá bom, já tinha apanhado, se fosse o meu filho, não faria isso. Mas a pessoa não chega em você e pergunta, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Ninguém faz isso. Exatamente. Então, o que nós precisamos é que as pessoas se coloquem no lugar do outro e falem, e se fosse o meu filho? Então, levar o conhecimento do autismo é de extrema importância para que as pessoas saibam como lidar com essas situações que são extremamente corriqueiras. Como disse na reportagem, nós temos 2 milhões de autistas aqui no Brasil. Uma a cada 44 crianças que nascem está dentro do espectro. Então é muito mais fácil você conseguir conhecer uma pessoa autista do que não. Você é mãe, estudante de jornalismo também. Isso. Como é que fica a conciliação? Porque você tem que ter tempo para a criança. Como que fica a conciliação de ser mãe, cuidar de casa, cuidar dos filhos e dar atenção para o marido? Então, geralmente essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Mas a questão é que a gente meio que organiza o tempo em prol das crianças e vai se reorganizando em cima desses horários. Isso, a gente vai separando as prioridades e a prioridade sempre são os dois, que eu tenho 2. Isso aqui nós temos que fazer, esses outros. Isso, eu ainda brinco, eu falo, eu tenho um tapete GG na minha casa, o que é prioridade a gente vai organizando, a gente vai fazendo em primeiro lugar e o restante a gente vai jogando para debaixo do tapete. Chegou no outro dia, o que eu não consegui fazer nesse dia, eu vou lá debaixo do tapete, pego, começo de novo. Então, assim, eu organizo de acordo com o momento deles. Às vezes o Giovanni chega da escola lotado de tarefas e eu penso, nossa, tem coisas da faculdade para resolver. Tô lá, estudo junto com ele, ajudo ele a fazer a tarefinha no mesmo momento, eu tô fazendo as minhas. Então é isso. É tem questão de prioridade. Aqui pra você. Opa! Ruth-L, uma amiga tão especial como você, só poderia ser uma mãe exemplar e encantadora. Te admiro muito. E o Giovanni, que menino mais encantador e amoroso. Ela não mandou o nome. Deixa eu ver a pessoa. Sim. Acho que é. Cris! Admiradora sua. A minha amiga. Você falou sobre conciliação. E o seu esposo te auxilia, te ajuda? Ele é um parceirão, vamos né? Tá sempre. Vamos falar dele, né? Não, mas ele é uma pessoa exemplar para nós. Ele, na realidade, ele tá presente em todos os nossos momentos, quer eles sejam bons ou ruins. O que é um diferencial também, porque a maioria das mães, quando recebem esse diagnóstico, a gente fala mães porque, em geral, a maioria delas são solo, né? Existem muitos casos do esposo, do pai não conseguir a barra, que é porque no caso do meu filho, que é autista mais leve,
É muito mais fácil você conseguir um tempo para si, é muito mais fácil você conseguir se organizar para fazer alguma coisa. Mas existe aquele autismo que a mídia não mostra, que é o autismo severo. Aqueles autistas que precisam de uma intervenção maior, que precisam de um cuidado maior, que não conseguem fazer sozinhos a sua própria higiene pessoal. Então, tem muitos pais que abandonam o barco. E essas mães, sim, essas mães eu falo, elas realmente elas vão à luta, elas são guerreiras, elas fazem jus ao nome. Tchela, eu quero te parabenizar por estar aqui, Imagina. presente, dar a cara a tapa, né? Porque muita gente não tem coragem e ter trazido essas informações importantes. O nosso tempo é muito curto, né? As portas estão sempre abertas. Imagina, eu é que agradeço por essa oportunidade. Gente, estamos sempre por aqui e seja sempre bem-vinda. Nossa, eu é que agradeço, eu quero agradecer mesmo. Quero pedir muita empatia de vocês, eu quero que vocês se informem. Hoje a internet ela nos dá um leque de possibilidades, né, da gente poder estar pesquisando e aprendendo sobre esse assunto. E quem acompanha o seu Instagram sabe muito bem, né? Fica bem informado e pega até dicas também. Né? Exatamente, a gente consegue orientar muitas mãezinhas aí recém-diagnosticadas, isso é muito bom. E eu quero parabenizar novamente, né, os bombeiros civis pela iniciativa, a associação lá dos bombeiros civis do estado de Goiás, a Marisa, o Átila, o Alexandre, pela grande iniciativa de fazer essa blitz educativa no mês de abril, que é um mês azul, mês de conscientização do autismo. Isso. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram com a gente hoje, que espero que tenham ficado bem informados e coletado essas dicas com a nossa convidada de hoje, a Rutiele. Fiquem todos com Deus, um ótimo feriado, dia 21, dia de Tiradentes. Até mais.